Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio de Por Dentro do G20. Então, nesse episódio a gente vai tratar o que o Brasil quer do G20 e como o Brasil tem contribuído para moldar a agenda desse evento. Acho que é importante a gente relembrar bem rapidamente que o Brasil assumiu a presidência rotativa do G20 pela primeira vez, né? E durante esse período de mandato, ao terminar esse período de mandato, o Brasil vai ter realizado mais de 130 reuniões de grupos de trabalho, além de outras quase 20 reuniões ministeriais. E todo esse esforço de debate, de discussão, vai ser canalizado, vai culminar na cúpula dos chefes de governo de Estado, que vai ser realizado no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Eu acho que o Brasil hoje ele tem um papel muito relevante para coordenar pautas que estão no centro do debate desse momento. A transição ecológica, a transição energética, a política de combate à fome e à miséria, a questão das desigualdades, o tema do sul global, o tema da Amazônia. Então, qualquer um desses temas hoje, no mundo inteiro não existe uma mesa que discuta eles sem a participação do Brasil. Na medida que o presidente Lula preside o G20, ele traz toda uma atenção, dá um protagonismo e permite que o Brasil seja um sujeito muito ativo em todas essas discussões. Durante a reunião de implementação da comissão que vai ficar responsável por organizar o evento, o presidente do Brasil, o presidente Lula, ele destacou a importância histórica do Brasil estar organizando e presidindo esse encontro, essa cúpula do G20. O Brasil pretende organizar os trabalhos em torno de 3 orientações gerais. Primeiro, nós vamos fazer com que as trilhas políticas e de finanças se coordenem e trabalhem de forma mais entregada. Não adianta acordarmos a melhor política pública se não alocarmos os recursos necessários para a sua implementação. Segundo, nós temos de ouvir a sociedade. Não existe governo sem sociedade. A presidência brasileira vai assegurar que os grupos de engajamento tenham a oportunidade de reportar suas conclusões e recomendações aos representantes do governo. Terceiro, nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. Também é importante ressaltar que o mandato brasileiro do G20 criou 2 trilhas, né? A trilha financeira e a trilha de Sherpas. Cada uma dessas trilhas, então, engloba os grupos de trabalho, as forças-tarefas e as iniciativas, né? A trilha de Sherpas, ela é liderada pelo embaixador Maurício Lírio, que é o secretário para Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, né? E então ele é o que coordena as negociações, as discussões que são formadas ali no seio dessa agenda, né? E então a trilha de Sherpas ela é composta por 15 grupos de trabalho, 2 forças-tarefas e uma iniciativa, né? E aí ela abrange uma vasta gama de temas diferentes. Mas antes de falar dos temas, eu acho que é interessante falar porque o nome Sherpas, né? Sherpas, na verdade, é uma etnia que fica no Nepal, né? E ela, nas regiões montanhosas do Nepal, e ela é responsável por guiar os alpinistas no Monte Everest, para chegar até o cume, até o ponto mais alto, né? Então eles fizeram essa brincadeira, essa analogia, né, no sentido de apontar que as lideranças, né, dentro desses grupos vão guiar, então, né, os debates, as discussões e as sínteses que vão sendo que vão surgindo a partir desses debates, né? Então, como eu estava dizendo, são 15 grupos de trabalho dentro da trilha de Sherpas. Então, dentro desses grupos de trabalho estão agricultura, anticorrupção, comércio e investimento, cultura, desenvolvimento,
economia digital, educação, empoderamento das mulheres, pesquisa e inovação, sustentabilidade ambiental e climática, emprego, transição energética, redução de riscos e desastres, turismo. Dentro da força de tarefa da Trilha de Sherpas estão a mobilização global contra a mudança climática, né, que é um diálogo aí de alto nível para a implementação dos objetivos do Acordo de Paris, e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, né, que é uma tentativa de reunir os recursos, né, e conhecimentos para apontar para a redução da fome e da pobreza. E, por fim, então, a iniciativa da Trilha de Sherpas é a bioeconomia. Então, reunir, né, unificar ciência, tecnologia, inovação, né, o uso sustentável da biodiversidade para promover o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a Trilha de Finanças é coordenada pela Tatiana Rosito, e ela essa trilha trata de assuntos macroeconômicos estratégicos, né? A Trilha de Finanças é composta por 7 grupos de trabalho e 3 forças-tarefas, discutindo aí, então, temáticas fundamentais que giram em torno disso. Então, dentro dos grupos de trabalho estão os assuntos do setor financeiro, arquitetura financeira internacional, economia global, finanças sustentáveis. O G20 realmente é dividido em 2 trilhas, a trilha de Sherpas, que é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, mais política, que toca em assuntos como clima, educação, saúde, esporte, mulheres, desastres naturais, desenvolvimento, comércio, uma ampla gama de temas coordenadas pelas chancelarias. E uma segunda trilha, que na verdade é a trilha que deu origem ao G20, que é a trilha financeira, que é liderada pelo Ministério da Fazenda, em coordenação com o Banco Central, e que discute temas como arquitetura financeira internacional, como financiamento para a mudança do clima, infraestrutura, relação entre finanças e saúde, e também, claro, a macroeconomia, a estabilidade, o crescimento, o desenvolvimento da economia mundial. Então, para além de questões como inclusão financeira, tributação também é um tema que a presidência brasileira trouxe com bastante força. Então, também é uma gama muito ampla de assuntos, de discussões que se desdobram em uma série de grupos e subgrupos de trabalho que, ao longo do ano, fazem as suas reuniões presenciais ou virtuais, e o resultado dessas reuniões de grupos de trabalho é levado à consideração dos vice-ministros, os secretários de Assuntos Internacionais dos diferentes Ministérios das Finanças ou dos bancos centrais, e com a aprovação dos vice-ministros e a preparação dos vice-ministros, são levados então para deliberação, validação e endosso dos ministros, né? E, posteriormente, uma parte do resultado da trilha de finanças é levado para a cúpula de líderes, para a declaração de líderes. É utilizada uma síntese, uma seleção, né? uma organização dos resultados da trilha de finanças, é levado para a cúpula dos líderes, quando se junta também com os resultados das deliberações na trilha dos Sherpas. Então, essa é a grande estrutura geral do G20. Se você me permitir alguns complementos importantes para quem quer conhecer um pouco mais do funcionamento do grupo, na trilha financeira, por exemplo, você tem cada grupo de trabalho, você tem a figura dos co-chairs, os co-presidentes dos grupos, que são países que mantêm essa posição ao longo dos anos e que, se por um lado eles ajudam bastante na transição entre as presidências e na condução dos trabalhos, por outro lado, claro que eles acabam tendo uma certa capacidade de manejo, de influência também sobre sucessivas presidências. Então, é uma diferença que existe entre a trilha financeira e a trilha dos Sherpas, e não é uma diferença irrelevante para quem atua diretamente na condução dos trabalhos. Além dos grupos de trabalho, nós temos 2 forças-tarefas conjuntas da trilha de finanças e da trilha de Sherpas. São uma delas que deu ensejo à Aliança Global contra a Fome, e a outra que é a mobilização contra a mudança do clima, onde as 2 trilhas trabalham de maneira coordenada junto, o que, aliás, é uma também das prioridades, vamos dizer assim, institucionais da presidência brasileira no G20, que é aproximar
as trilhas financeira e de Sherpas. Então, diante desse cenário, o Brasil delineou 3 eixos principais do encontro do G20. O primeiro eixo é o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, né? E aqui o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, um esforço evidentemente coletivo para tentar combater essas mazelas, esses entraves sociais no mundo, né? Um segundo eixo é o eixo do desenvolvimento sustentável, né? E aqui o desenvolvimento sustentável abrange a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Nesse aspecto, o presidente Lula deu algumas declarações e o governo Lula está apostando que o Brasil tem um papel importante também a contribuir na medida em que ocupa uma posição privilegiada no mundo no debate ambiental, no combate à crise climática. Tem sido enfatizado, então, que é uma oportunidade do Brasil colocar na mesa a importância da transição energética, uma transição de uma economia pautada, baseada em combustíveis fósseis, na exploração da natureza, no extrativismo ambiental, mineral, por exemplo, para uma outra forma de economia, uma economia verde, por exemplo. Olha, que aumente esse diálogo, né, com povos indígenas. Nós estamos participando do grupo de educação, do grupo de cultura e meio ambiente, né, e nessa perspectiva de trazer mais povos indígenas para o diálogo e que a gente possa, de fato, né, apresentar e ter essas propostas dos povos indígenas inseridas no relatório final, né, deste grande encontro mundial. E aí a pauta principal é essa, né, o reconhecimento do conhecimento tradicional e o papel que os povos dos territórios indígenas exercem para o mundo. Essa prioridade é uma prioridade que ela tem um reflexo imediato na grande maioria dos grupos de trabalho, nas 2 trilhas. Institucionalmente, ela também se reflete numa novidade da presidência do Brasil, que é a criação de uma força-tarefa para a mobilização contra a mudança do clima, que é uma força-tarefa que no Brasil ela é coordenada em conjunto pelo MRE, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, ela cruza 2 partes, né, que eles chamam de Reset in Action e Reset in Finance. Então, tem um elemento aqui de construção de política e de uma ponte com a COP no ano que vem, e de outro lado, um processo todo de debate sobre mobilização de financiamento internacional, né, para projetos de mitigação e adaptação às mudanças do clima. E o terceiro eixo é o eixo da reforma da governança global. Aqui também o Brasil tem apostado, e essa é uma pauta histórica brasileira, na reforma das grandes instituições, dos grandes organismos internacionais, né? A gente sabe que os principais organismos internacionais, eles foram moldados, eles foram criados, forjados e moldados na esteira da saída da Segunda Guerra Mundial. E então eles foram feitos e criados naquele momento, com aquelas características históricas. E, sobretudo, é claro, a semelhança dos interesses da época dos Estados Unidos, que saíam como o grande país vencedor da Segunda Guerra Mundial. Então, instituições como o FMI, como o Banco Mundial e como o Conselho de Segurança da ONU são, hoje em dia, instituições que estão datadas, porque não conseguem absorver as demandas dos países subdesenvolvidos, dos países dependentes, e ficam reticentes de incorporar esses países de uma forma mais efetiva, de uma forma mais real nos debates, né? Então, diversas crises, guerras agora, a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, né, o genocídio na Palestina, vem colocando a questão do Conselho de Segurança da ONU como um ponto fundamental. E aqui também, então, o Brasil tem um papel importante a cumprir diante do holofote mundial que vai ser o G20 aqui no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o Brasil é firmemente defensor e atuante em defesa do multilateralismo. Então, acho que, antes de mais nada, o Brasil quer um G20 consolidado, forte, com capacidade de tomar decisões com impactos efetivos na vida das populações. O G20 ele teve 3
grandes fases. Talvez nós estejamos iniciando uma quarta fase do G20. A primeira fase, com a crise financeira de 2008, 2010, quando o grupo foi chamado, foi montado, teve um upgrade, né? Era um grupo em nível de ministros, virou um grupo em nível de líderes, para cuidar da emergência na economia no sistema financeiro mundial. Depois disso, entre meados de 2012, 2013 até 2020, o grupo se expandiu, a trilha de Sherpas ganhou forças e diversas ramificações, a trilha financeira ganhou diversos grupos de trabalho, mas o grupo um pouco dispersou um pouco os focos em certo sentido também. Um terceiro momento veio com a pandemia, né, onde o grupo foi novamente chamado a, de maneira emergencial, intervir quando criou mecanismos de finanças e saúde para prevenção e lidar com pandemias, e também aprovou uma iniciativa para perdoar o serviço da dívida dos países mais pobres no período da pandemia. Perdoar não, postergar. Mas, enfim, foi importante para os países que estavam em dificuldades naquela época. Então, e agora, nesse terceiro período da pandemia, para além de rivalidades geopolíticas que já vinham crescendo nos últimos anos, teve a eclosão do conflito ali entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia fortemente apoiada pelos países da OTAN, que dificultou ou impactou profundamente não apenas o G20, como outros fóruns multilaterais, pela divisão entre atores muito fortes em volta da mesa. Então, se tornou mais difícil a emissão de comunicados conjuntos, a tomada de grandes decisões, e por isso que eu mencionei que talvez nós estejamos na presidência brasileira, quem sabe numa transição para um quarto período, porque o Brasil tem conseguido, com muito esforço diplomático, com muita paciência, com muita costura, o Brasil tem conseguido criar um ambiente mais propício para que decisões mais relevantes, impactantes, possam voltar a ser discutidas, deliberadas e finalizadas pelo G20, né? O G20 é um grupo, muito importante que a gente tenha esse grupo presente e forte, porque a gente sabe que o G7 não tem condições mais por si só de se arvorar um papel de guia das grandes decisões econômicas e políticas mundiais. O Conselho de Segurança da ONU, ele muitas vezes se vê paralisado pela questão do veto. Fóruns mais amplos, como a OMC, que está paralisada, e a ONU, com a sua membresia universal e extensa, com a qual o Brasil é firmemente comprometido, eles, às vezes, pelo tamanho da membresia e pela grande diferença entre os membros, têm dificuldades em avançar em decisões no nível técnico, no nível mais detalhado. Então, o G20 ele combina representatividade, pelo fato de reunir as 20 maiores economias do planeta, 85% da população mundial, 66% do comércio, e uma parcela também, acho que 75% do PIB mundial, se eu não me engano, pode ter algumas imprecisões desses números, eles variam de acordo com o câmbio também. O G20 ele combina uma legitimidade, representatividade e eficácia, né? Capacidade de tomar decisões que realmente valham, são implementadas pelos órgãos decisórios, pelos Ministérios das Finanças, pelos bancos centrais, pelas chancelarias e pelos governos do mundo. Então, o Brasil, em primeiro lugar, deseja um G20 forte com capacidade de tomar decisões concretas em benefício do mundo em desenvolvimento, das populações do planeta. Um segundo objetivo do Brasil, que o Brasil quer do G20, enfim, nós estamos aí no segundo ano do governo do presidente Lula, assumimos em condições bastante difíceis, com um orçamento devastado, com a institucionalidade em frangalhos, com descrédito nas instituições públicas e também com um descrédito internacional muito grande. O custo do Brasil de experiências que se iniciaram em 2016 e que foram aprofundadas em 2018 é um custo altíssimo, um custo de reputacional, um custo de credibilidade, um custo de institucional, e com a presidência do G20 é um dos fóruns
é um dos mecanismos com os quais o Brasil está restabelecendo uma presença internacional construtiva, mediadora, democrática, inclusiva, com um olhar firmemente voltado para os países mais pobres, para as populações mais pobres, buscando entendimento entre as nações do mundo desenvolvido e das nações do mundo em desenvolvimento, trazer para a mesa as nações do Ocidente e do Oriente, num ambiente propício a que decisões importantes possam ser tomadas. É o melhor da tradição diplomática brasileira, que está sendo colocado em prática pela presidência do governo Lula, pela presidência pela liderança do presidente Lula, que é ele mesmo uma pessoa que gosta do tabuleiro internacional, que gosta de jogar no plano multilateral, de costurar acordos, de trazer para mesas figuras que muitas vezes têm dificuldade em dialogar umas com as outras, mas com a mediação do Brasil, com a participação do presidente Lula e com a competência do Ministério das Relações Exteriores, com habilidades também políticas e diplomáticas muito relevantes do ministro Fernando Haddad, a gente tem conseguido construir. Então essa seria para mim uma segunda prioridade. Uma terceira prioridade que o Brasil quer no G20, se você me permitir, são as prioridades, claro, da substância do que vem sendo negociado. É o combate à fome e à pobreza, a questão do desenvolvimento sustentável e, por fim, a reforma da governança global. Então, esses são três grandes objetivos que o Brasil tem, macro-objetivos do Brasil no G20 e que, na minha opinião, nós estamos conseguindo com bastante esforço, mas nós estamos conseguindo colocar em prática. Capitulando que durante a 18ª Cúpula dos Chefes de Governo e Estado, que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, o presidente Lula já havia apresentado esses três eixos, né? E ele enfatizou, então, a importância de combater e de diminuir, de acabar com as desigualdades, né? Então isso devia estar no centro da agenda internacional. E essa prioridade toda, ela acabou comparecendo no próprio lema da presidência brasileira do G20, né? O lema é construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz: construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Outra marca distintiva da presidência brasileira do G20 é a inclusão da sociedade civil. A gente vai problematizar isso, colocamos essa questão no primeiro episódio e mais adiante a gente vai tratar disso também. Mas, de toda forma, esse esforço da presidência brasileira e incorporar, né, a sociedade civil no debate é um marco distintivo, né? Então foi-se criado o G20 Social, né? Isso foi anunciado pelo Lula e, né, é um âmbito que visa ampliar a participação, né, dos atores que não são governamentais na incisão dos debates, né, na contribuição das discussões, né, na direção que isso vai tomar, né? Então isso garante que diversas vozes, né, e setores da população consigam participar de uma forma ou de outra, né? Então, nesse sentido, todo esse esforço, né, de reuniões, de debates e discussões de diversos grupos vai culminar, como a gente falou, na cúpula dos chefes de governo e de Estado, que vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro, né? O sucesso ou não, né, da presidência do Brasil do G20 vai depender de uma série de coisas que, inclusive, escapam, né, das mãos do próprio governo brasileiro. Afinal de contas, o G20 não tem um poder coercitivo, não tem um poder de implementar nos demais países as diretrizes, né, as decisões tomadas. É uma pressão mais política, digamos, ideológica, né? São diretrizes que vão sendo dadas, né? E, claro, se a cúpula é bem sucedida, né, se o mandato é bem sucedido, tanto melhor para a implementação, digamos assim, das decisões, né, que foram sendo tomadas ao longo do processo. Bom, as duas principais propostas, prioridades ou temas que têm sido carregados pelo Brasil, de um lado a gente teve na semana passada o lançamento da Aliança Global contra a Fome, que é um mecanismo que vai aproximar
países doadores e países demandantes, mapeando iniciativas bem-sucedidas globalmente e, ao mesmo tempo, identificando necessidades em países e regiões e facilitando, fazendo um matchmaking, catalisando recursos e iniciativas para o combate à fome e à pobreza. É uma das principais propostas do presidente Lula, indissociável da trajetória e da vida política do presidente Lula, e o Brasil já conseguiu construir a aliança com sucesso e agora está trabalhando para criar as condições para que ela possa começar a operar a partir do final do ano. Essa é a primeira grande proposta. A segunda grande proposta, que era uma das propostas da trilha financeira, mas que foi ganhando relevância e um destaque muito acentuado, é a questão da taxação dos ultra-ricos, né? Taxação dos bilionários, para traduzir numa linguagem de uma compreensão das pessoas, para que as pessoas não achem que quem vai ser taxado é o comerciante ou mesmo o grande empresário. São bilionários que no Brasil, por exemplo, são cerca de 50, nos Estados Unidos acho que são uns 1.500, são identificados como cerca de 3 mil pessoas no mundo, e a taxação num percentual muito pequeno, uma taxação marginal de 2% da renda baseada, da renda estimada dessas pessoas, seria capaz, de acordo com estudos encomendados pela presidência brasileira, de gerar recursos da ordem de 250 bilhões de dólares por ano, o que não resolveria os problemas do planeta todos, mas seria de um auxílio muito importante para os países mais pobres, para as populações mais pobres, para combater a mudança do clima também, para combater a pobreza e a fome. E então, esses seriam os dois grandes temas, pelo menos que têm ganhado maior destaque ao longo da nossa presidência. Há muitos outros temas e prioridades na trilha financeira, que eu acompanho mais de perto, e na trilha política do Sherpas também há desenvolvimentos interessantes lá. Não, eu acho que para quem está interessado, né, e é o nosso caso, nas questões políticas internacionais, no processo mais ampliado de governança econômica e financeira internacional, eu acho que o G20, queremos nós ou não, ele é um foro inescapável, né? Acho que com o contexto de crise dentro de OMC e de outras instâncias, boa parte do processo, isso já desde 2008, mas eu acho que se aprofunda nos últimos anos, o G20 virou o fórum, né? O fórum principal. Então, assim, ele é um fórum onde você tem toda a sorte de debates acontecendo, só que ele é um fórum um pouco fechado. Então, acho que vale muito a pena tentar acompanhar os movimentos da presidência brasileira em torno do G20 social, em que o governo tem feito um esforço, digamos, de tradução, de compartilhamento da agenda com movimentos sociais, né, e organizações da sociedade civil. Vale muito, Sérgio, acompanhar os trabalhos dos grupos de engajamento. Então, vale a pena acompanhar esses processos, acompanhar os materiais que são produzidos, né? No nosso grupo em particular, que é o grupo de trabalho de finanças sustentáveis, tem um site, um website, onde todos os documentos a gente faz upload e eles estão disponíveis. Então, ou seja, você não consegue acompanhar as negociações, mas você, no limite, tem acesso aos documentos que vão embasar esse processo de tomada de decisão. E eu acho que isso, pelo menos, gera um movimento, né, de abertura a um certo nível de compartilhamento de informações e também de nivelar o nosso nível de informação também no debate acadêmico e no debate público um pouco mais ampliado. Então, nós pudemos acompanhar o que o Brasil quer do G20 e como que o país pretende moldar os debates e a agenda que vai sair pós-G20. Esse episódio especificamente é importante porque ele traz um olhar mais criterioso, mais crítico, né, em torno dessa presidência, desse mandato brasileiro. E esse foi mais um debate de Por Dentro do G20. Fique conosco, a gente vai continuar debatendo, trazendo informação, trazendo análises mais cautelosas, mais criteriosas, mais críticas. Continue conosco.